Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí a mais uma aula. Opa, já começo bebendo água. Bem-vindo aí a mais uma aula do nosso cursinho de inicialização em teologia. Aqui já começa o nosso cronômetro, porque nós não queremos ultrapassar 25 minutos. A cada vez que termina, é 7 minutos que se foram. Bom, hoje nós vamos estar trazendo uma aula aqui muito interessante. Uma aula que eu acredito que vai somar aí nos teus estudos bíblicos diários, tá bom? A aula passada nós falamos sobre o mapa que você utiliza para poder você descobrir coisas dentro da Bíblia, jornada, distância, né? E hoje nós vamos estar falando aí sobre mais algumas ferramentas que nós temos em mãos, mas que às vezes nós não utilizamos dela. É verdade, às vezes nós temos algumas ferramentas em nossas mãos e nós não sabemos tirar o bom proveito dessas ferramentas, principalmente quando nós falamos em relação ao estudo bíblico. Muita gente acredita que para se tornar um expert dentro da Bíblia, um profissional das Sagradas Escrituras, ele precisa simplesmente estudar, fazer um mestrado, um doutorado em teologia, ele vai ser um expert. Não, eu quero te dizer que nós temos ferramentas que quando nós colocamos em prática, tudo isso que nós estamos citando aqui nessas aulas de inicialização, nós temos capacidade de alcançar grandes horizontes, tá? De ampliar os nossos olhos em relação à palavra de Deus, e ampliar a nossa visão, afinal, em relação à palavra de Deus. Não que você não tenha que estudar, fazer um básico, um médio, um bacharel e por aí vai. Porém, nós temos ferramentas em nossas mãos e nós devemos utilizar-se delas antes de fazer qualquer outro tipo de curso. Como sempre falo aqui, o curso de básico em teologia, ao avançado, médio, bacharel e por aí vai, exige-se uma preparação. Nós fornecemos esses cursos, né? Porém, eu vejo que muitos alunos que às vezes ingressam em cursos assim, sem ter uma preparação anterior, ele acaba desanimando, ele não estuda mais, outros começam a criar ideias inexistentes. Então nós tentamos orientar do começo. Se você pegar aula por aula e você aplicar tudo aquilo que nós estamos falando aqui, não tem por que você não aprender. Você vai aprender. E detalhe, não é somente você aplicar por aplicar, é você estudar a Bíblia aplicando essas técnicas que nós estamos ensinando a vocês aqui. Hoje o tema é estudando a Bíblia com as ferramentas que nós temos em nossas mãos. Que ferramentas seriam essas? Eu quero começar falando aqui sobre algo muito importante, que é o índice de referências. Você já viu aqueles pregadores ou aqueles pastores que trazem um ensino, por exemplo, falando sobre um tema bíblico? Vamos colocar aí que ele está falando sobre amor, amor a Deus, ame ao teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Bom, ele cita tantos versículos que venham comprovando um único texto bíblico. E de onde ele busca esses versículos? Índice de referência ou índice temático de referências bíblicas. Nem todas as Bíblias têm esse índice temático, nem todas. Tem Bíblia que você abre lá, só tem a leitura, porém, existem Bíblias que têm, às vezes nem são Bíblias de estudo também, são Bíblias que já vêm com algumas ferramentinhas extras. Bom, mas eu não tenho isso na minha Bíblia, o que eu faço? Gente, a internet é um meio tão poderoso para nós conseguirmos as coisas. O mapa, por exemplo, que eu mandei para vocês na aula passada, eu baixei da internet, de um site confiável, e eu mandei para vocês mapas que às vezes nem todas as Bíblias têm. Por isso que eu sempre digo, são coisas que nós temos em nossas mãos, independente se está na Bíblia ou na internet. O que importa é que nós venhamos aprender a usufruir disso, tá bom?
índice de referências. Nem todas as minhas Bíblias têm isso, porém essa daqui tem. O que seria o índice de referência? Índice de referência é quando você encontra embaixo da página ou do lado um monte de letrinhas com alguns versículos apontando para outros versículos bíblicos. Como que eu utilizo isso? Bom, vamos começar aqui então falando pelo Salmo 22 para eu poder te explicar sobre esse índice de referências. O Salmo 22, para quem não sabe, ele é considerado um salmo messiânico. É um salmo que ele aponta várias das suas características, várias das suas ideias para a pessoa de Jesus. Muitos dos textos aqui desse Salmo 22, ele aponta para Jesus. A começar pelo primeiro versículo, onde já diz: Deus, meu, por que me desamparaste? Ele coloca a letrinha A aqui para a gente poder analisar. A letra A, que está relacionada a esse Deus meu, ele coloca a referência aqui em Mateus 27, 46. Vamos achar então em Mateus 27, Mateus 27, 46. Venha, 27, 46. Aqui diz o seguinte, Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus citou o mesmo versículo que nós encontramos aqui no Salmo 22. Isso faz do Salmo 22 um salmo messiânico. Quero pedir desculpa aí pelo barulho, né? O horário não está me permitindo muito hoje. Mas, vamos lá. Isso faz referência a Jesus, ao Messias. Então, considera-se o Salmo 22 um salmo messiânico, devido a esse ponto. E outros versículos que nós encontramos aqui dentro, por exemplo... vamos lá, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Esse mais eu sou verme tem a letra B. A letra B está nos apontando para Jó 25.6. Bom, já não se trata de uma referência a Jesus, mas vale a pena analisar, né? Versículo 7. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo... Repetindo o 7. Todos os que me veem zombam de mim. Aqui está a letra C. Na letra C, ele me dá a referência de Mateus 27, 29. Em Mateus 27, 29, nós vamos ter... escrito o seguinte: e tecendo uma coroa de espinhos puseram na cabeça, em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam dizendo: salve, rei dos judeus. Bom, a referência que ele nos deu aqui, ela aponta para essa zombaria, né, dos soldados, que é o que o versículo está nos mostrando. Então você percebe a ligação que tem o Salmo 22 com a pessoa de Jesus. Vamos mais adiante, mais um pouquinho antes de mudarmos aqui o nosso tema, tá bom? Deixa eu ver. Muitos touros, versículo 12, muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodeiam. 13, abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e ruge. 14, como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. Ok, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Temos uma letrinha aqui, nesses ossos que se desconjuntam. Não está dizendo que quebrou, está dizendo que se desconjuntou. A letra E, deixa eu ver... A letra E está apontando para Daniel, capítulo 5, versículo 6. Bom, vamos analisar. O interessante da referência é isso, é porque você
é quem analisa a referência e vê se ela está se encaixando no estudo que você está fazendo. Daniel, capítulo 5, versículo 6. Então se mudou o semblante do rei, seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, seus joelhos bateram um no outro. Bom, está falando de ossos também, né? As juntas se relaxaram. Porém, não é um texto que nós podemos utilizar para esse estudo nosso, que fala-se sobre a pessoa de Jesus. Eu vou pegar um versículo aqui que vai falar coisas bem claras. 15. A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte. Pois me rodeiam cães, os ajuntamentos de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Transpassaram-me as mãos e os pés. O F está nos apontando para Mateus 27, 35, Marcos também e Lucas também. Vamos ler em Mateus 27, 35, para ver o que está escrito. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançaram sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Bom, aqui está se falando depois da crucificação. Em Marcos 15, 24, vamos ver o que está escrito. Gente, eu não preparei nada disso, eu estou mostrando para você o caminho para você poder fazer os seus estudos utilizando a referência, ok? Então temos aqui Marcos 15, 24. Marcos 15, 24 vai nos dar o texto. E disse-lhes, isto é o meu sangue, afinal, 15, 24. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. Percebe-se que está falando novamente sobre a crucificação, o momento em que se transpassam as mãos e os pés. E aqui ele diz, no versículo 17 de Salmos ainda, poderia contar todos os meus ossos, eles me veem e me contemplam. Reparte entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Gente, o Salmo de número 22 se encaixa perfeitamente na vida de Jesus. Eu estou falando aqui bem rápido devido ao horário, mas você vai fazer essas análises aí na sua casa. E se você tiver dificuldade de encontrar índices de referência, nos comunique que nós vamos estar tentando aí o auxiliar na medida do possível. Bom, uma outra coisa que nós vamos estar falando hoje aqui. Qual a importância disso, né? A importância desse índice de referências. Um dia que você fizer um básico em teologia, um avançado, você vai querer se aprofundar na Bíblia. E desses aprofundamentos é utilizar a Bíblia para interpretar a própria Bíblia. Então, quando nós utilizamos o Antigo Testamento, o livro dos Salmos, por exemplo, para interpretar a morte de Cristo, para falar que isso já foi dito, já foi profetizado, mesmo sem o salmista saber, nós ganhamos, sabe, um presente de Deus que é, sabe, algo espiritual, a relação da profecia, do tempo, que foram mais de 1000 anos até se cumprir na vida de Jesus. Observa que legal? Então é muito importante. Vamos ter algumas outras ferramentas também relacionadas ao estudo da palavra de Deus. E seria isso o quê? Tabela de pesos e medidas. Você já parou para se perguntar, por exemplo, quando a Bíblia fala sobre alguns tipos de medida, de peso? Como que era isso? Nós às vezes passamos batido e nós não fazemos comparação com a nossa época, né? Porém, nós temos isso, nós temos esses recursos. Em falar nisso, eu estarei disponibilizando aí alguns desses materiais para vocês estarem analisando aí algumas fotos. Algumas fotos. Bom, nós temos aqui, por exemplo, tabela de pesos e medidas, nós vamos ter algumas medidas que falam sobre líquidos na Bíblia, né? Que é chamado de coro, bato, rim, log. Ou seja, algumas palavras dessas você vai encontrar na Bíblia quando se trata de medidas. E tem muitas outras também. Você fica meio perdido nisso, né? Também tem as medidas que são secas, ou seja, a medida sólida de algo que é sólido, né?
você vai ter aí o efa, o seia, o gômoro, o cabo, queres. Ou seja, são medidas na Bíblia que nos dá a dimensão de coisas sólidas, pesos e medidas, tá? Sabe quando você coloca o trigo? Então, eles pesavam e hoje nós falamos, 10 quilos de trigo, mas naquela época eles falavam, deu tantos efas, entendeu? Então, vale a pena nós conhecermos esse mundo. E eu quero falar aqui de uma medida muito interessante que nós temos dentro da Bíblia, que nós ouvimos falar muito, que são para as medidas lineares, né? Cana longa, braça, e vamos falar aqui sobre o côvado, né? Existiam 3 tipos de côvado. O que era um côvado? Pelo amor de Deus, me explica. Um côvado, essa parte do nosso braço até a ponta do dedo, na Bíblia é chamado de côvado. Isso é um côvado. Então nós temos, então como é que eu faço para saber a medida exata? Não existia assim uma medida exata, porém se entendia que existia o côvado longo, que não é o meu caso, existia o côvado normal, que talvez seria o meu caso, e o côvado curto, que é um braço mais curto. O côvado é medido através do braço da pessoa, do cotovelo até a ponta do dedo central, ok? Então, nós pegamos aí um côvado normal dentro da Bíblia, que nos daria uma medida de 44,5 centímetros. Bom, nos tempos atuais, ok? 44,5 centímetros. Então, nós olhamos para dentro da Bíblia e nós vamos ver alguns textos falando esse tipo de situação, e nós vamos falar, que negócio é esse? Como é que eu vou calcular isso? Bom, quando nós vamos falar, por exemplo, sobre a Arca de Noé, no livro de Gênesis capítulo 6, versículo de número 15. Aqui está escrito no versículo 15. Só vou ler um versículo aqui para nós estarmos conversando um pouco. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Quer saber mais? Dá para você calcular o tamanho da arca todinho, se você quiser calcular. E isso trazendo para os tempos atuais. Você não vai ter uma precisão, mas você vai ter uma aproximação do tamanho da arca. E nós vamos só calcular essa parte aqui que fala, e desta maneira farás de 300 côvados o seu comprimento. Qual era o comprimento da arca? 300 côvados. 300 côvados. Tá? 300 braços. Não o braço completo, né? Só do cotovelo até o dedo. Então vamos lá. Se nós formos calcular 300 côvados, nós deveríamos fazer um cálculo aí, por exemplo, do 44,5 vezes esses 300. Né? Eu cheguei aqui em uma aproximação aqui de 13,350 centímetros, porque nós estamos calculando em centímetros. 13,350 centímetros daria aproximadamente 133 metros, 133,5 metros. 133 metros, gente, isso causa uma polêmica. Isso causa uma polêmica, porque você está tendo uma medida aproximada do tamanho da arca. E se você começar a calcular todos os outros, você vai ver que a arca não era tão grande. A arca não era tão grande. Então isso existe muita polêmica no meio teológico. Quem ficar conosco, vamos discutir um dia sobre esses textos curiosos da Bíblia. Né? Vamos alargar a nossa mentalidade, aí, o nosso espaço no nosso HD humano aí sobre essas ideias. E o tempo aqui se foi e eu esqueci de virar. Quando acabar aqui nós terminamos, ok? Praticamente agora, para finalizar a nossa aula, gente, me perdoe, eu estou gravando aqui um pouco tarde e às vezes a gente fica um pouco meio disturbiado. Moedas dentro da Bíblia. Como que eu calculo moedas? Né? Na Bíblia vai nos citar alguns tipos de moedas como gera, beca, ciclo, mina, talento, denário, etc. Poxa, como é que eu calculo isso? Temos a tabela que nós vamos estar colocando aí para você estar fazendo os seus cálculos aí na sua casa.
tá bom? Pessoas que já trabalharam essas tabelas, estudiosos que trouxeram para nós e elas nos dão uma aproximação dos resultados, né? Então, vamos falar aqui sobre o que seria a dracma que a Bíblia fala, né? Nós encontramos aqui em Lucas, capítulo 15, Lucas capítulo 15, de olho na ampulheta. Lucas capítulo 15, me acompanha aí. Opa, Marcos, Lucas 15, versículo 8 e 10, tá bom? 8 e 10. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca os amigos e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Gente, a mulher, ela está desesperada. Jesus, na parábola de Jesus, fala, qual a mulher que perdendo uma dracma de 10 não vai ficar desesperada atrás dessa dracma? Quanto que valia uma moeda de dracma, né? Nós anotamos aqui, uma dracma é o salário de um dia de trabalho. Então, vamos calcular mais ou menos uma base aí. Vamos dizer aí que, vamos pegar uma das profissões mais baixas aí do teto salarial, por exemplo, empregada doméstica, um ajudante geral, ou outras profissões que nós temos uma base de salário parecidas aí, de R$ 1.200, por exemplo, mensais. Então, se você divide esses R$ 1.200 mensais tirando sábados e domingos, nós teríamos aí 24 dias de trabalho, que dariam R$ 50 por dia. Então, imagina você lutar o dia inteiro para ganhar R$ 50, um dia de trabalho. E você perder R$ 50. Você está dizendo que a mulher tinha 10 dracmas, né? Então, soma R$ 50 vezes 10 e perde R$ 50. Você perdeu 50. Gente, me desculpa, mas se eu perder R$ 10, eu fico preocupado onde foi parar esse dinheiro. Então, imagina você que isso vale muito a pena nós estudarmos sobre essas medidas dentro da Bíblia, moedas, pesos. Por quê? Porque isso faz com que nós vamos ampliar o nosso entendimento do texto. Então, se nós vamos reler o texto, por exemplo, para os dias atuais, nós iríamos dizer, olha, qual a mulher que tendo trabalhado um mês e perdendo R$ 50, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até encontrar? Né? Apesar que R$ 50 é papel, mas se falando de moeda, é um negócio tão difícil de se encontrar quando você perde. Você deixa cair no carro em algum lugar, ela vai embora. Então, gente, isso faz muito bem para nós refletirmos sobre as nossas ideias, sobre o que nós vamos encontrando dentro da palavra de Deus, convertendo, fazendo conversões. Bom, nós vamos ter várias histórias interessantes, vamos ter a história da Maria que ungiu os pés de Jesus, né? Ela gastou dinheiro para comprar um vaso de alabastro. Aí os historiadores vão dizer que o vaso de alabastro tinha um certo tipo de valor. E se você trazer para os dias atuais, você vai ver que o vaso de alabastro equivalia a praticamente quase um ano de trabalho, se não um ano. Então, gente, é muito impressionante quando nós analisamos esses pontos dentro da Bíblia. Beleza? Estou com a boca seca. Bom, a nossa aula, eu quis trazer essa aula hoje falando sobre esses pilares, ok? Referências, né? Como utilizar as referências, pesos e medidas, que nós não falamos muitas coisas aqui, e sobre moedas dentro da Bíblia. Ao finalizar essa aula, nós teremos aí a escolha do aluno. Vou estar passando 2 atividades aí, e o aluno escolhe qual resolver fazer, ou então se quiser fazer as duas,
interagir conosco. Vai ser muito bom, tá bom? A aula passada foi muito produtiva. Eu acredito que essa aula também ela vai causar um certo tipo de impacto aí nos seus estudos bíblicos e vai alavancar aí a sua curiosidade para prosseguir nos estudos. Tudo isso que nós citamos aqui, isso daqui é a base para que você possa decolar na teologia, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês. Encerramos aqui esta aula. Às vezes eu tento resumir bem e mais rápido possível, não porque eu sou apressado, mas devido ao tempo, né, nós tentamos passar a informação clara, objetiva, porém de uma forma curta, para não alongar muito também, sabendo que cada um que estuda tem os seus afazeres diários aí, e às vezes perder 1 hora na frente de uma videoaula pode valer a pena, né? Mas nem todo mundo tem essa paciência. Deus te abençoe, um forte abraço aí do professor Ciro Prado. Abraço.